Olá pessoal, tudo bem? Papo Profissão está no ar para falar hoje de empreendedorismo. O papo hoje é com o empreendedor. Eu vou conversar com o Chico Ekman, que é empreendedor e trabalha com coworking e coworkers. É assim, Chico? Fala pra gente. Eu abri um primeiro coworking de beleza, né, que é um tipo de espaço de trabalho. E aí eu tô numa fase bem de empreendedor, assim, porque eu tô nesse movimento aí, né? Legal. E também tô favorecendo empreendedorismo a outras pessoas, né? Tô buscando aí, né, que acho que é uma coisa... Legal. Vamos definir então o que é o coworking e o coworker. O coworking é um lugar, um espaço onde várias pessoas trabalham juntos. E como é que é esse? Define pra gente o coworking. O coworking, na verdade, o coworking tem a ver com compartilhamento, né? Compartilhamento de trabalho. E o que a gente fala aqui no Brasil de coworking são espaços de coworking, né? Então, são espaços de trabalho, o espaço é compartilhado, né? Então, são lugares que oferecem infraestrutura, né, e suporte profissional para diversas atividades. E aí você tem esse suporte e você pode locar e usar esses lugares esporadicamente, né? Então você não precisa ter um custo fixo mensal de um escritório, você pode ir lá alugar uma sala de reunião, uma mesa de escritório, nesse lugar vai ter internet, vai ter toda a infraestrutura, né? No meu caso eu abri um coworking de beleza, né? Que é um salão, então tem toda a estrutura de um salão e a pessoa vai lá trabalhar. E o coworker seria a pessoa que trabalha no coworking, né? O profissional que usa o coworking. Muito bem, Papo Profissão de hoje falando sobre o coworker, que é uma, digamos, novidade, né? Se a gente pegar a história do empreendedorismo, espaços de compartilhamento para trabalho. Geralmente, ô Chico, as pessoas utilizam então para diversas atividades, muitos escritórios, a pessoa tem um trabalho, até um advogado, alguém que precisa se encontrar com alguém, com outro profissional. Momentaneamente utiliza, às vezes por espaço de tempo maior. Agora você criou uma novidade, né? Um coworking de beleza. O pessoal até chama de Uber da beleza, né? Por quê? Qual é a relação? Aí a relação que eu posso fazer aí, que a gente pode fazer, seria uma coisa, né? A questão aqui é a oportunidade, né? É oferecer oportunidades para as pessoas. Uma oportunidade de independência financeira, de autonomia profissional, né? Então, a gente oferece um espaço que um profissional de beleza é uma coisa que antes não existia. Antes o profissional de beleza só poderia trabalhar num salão ou ele vai cortar na casa das pessoas. Então, a gente criou esse lugar onde o profissional vai lá, leva o cliente dele e ele tem toda a estrutura de um salão e ele pode ir lá por 1 hora ou por 2 horas ou por semana. Então, é um lugar livre para ele trabalhar quando ele quiser, né? Então, essa é a questão mais interessante. E a gente tem toda a estrutura que a gente oferece, né, para os lavatórios, na recepção, a área de maquiagem, sala de preparação de química. É uma coisa que não existia no mercado. E a questão de coworkings, né, acho que cada vez vão surgir mais coworkings, né, de diversas atividades, né? Hoje a maioria dos coworkings são de escritórios e tem até coworking de cozinha, né, que a pessoa aluga uma cozinha. E tem consultórios também, então é uma tendência que acho que vai crescer aí, né? Muito bem. Surgirem. Agora, vamos detalhar um pouco. A gente aqui, Papo Profissão de hoje, está falando sobre coworkers e coworking, que é o espaço de compartilhamento de trabalho. E eu queria que o Chico, que é empreendedor e é também arquiteto, né? Sim. E ele está empreendendo nesta área de oferecer um coworking para pessoas que trabalham com beleza, especialmente cabeleireiros ou também tem outras áreas dentro da beleza? A beleza, na verdade, a gente tem o espaço que a gente tem, ele tem estrutura para atender barbeiros, cabeleireiros, maquiadores, nail artists, pessoa que faz sobrancelha. Então a gente chama de clusters, né? São estações de trabalho que são específicas e desenhadas, projetadas para esse meio da beleza, né? Então ela tem uma iluminação e tem os compartimentos, as superfícies, todas pensadas nisso, né? Agora, como é que, para que profissional da beleza que tem, qual profissional da beleza que tem se utilizado de um coworker? Em que situações eu queria saber? Por exemplo, um cabeleireiro, ele trabalha para um salão de alguém e eventualmente ele pode ter os próprios clientes dele e utilizar um coworker?
A ideia é essa, né? É que é um lugar livre para todos os profissionais irem lá. E assim, o profissional que trabalha num salão, ele pode levar os seus clientes particulares lá num dia que ele não esteja no salão. E também é uma coisa que não existia antes, né? Antes o profissional ia cortar na casa das pessoas, né? Agora os profissionais que cortavam na casa das pessoas, que foram lá, eles não cortam mais na casa das pessoas, né? Eles vão lá porque lá você tem um nível de atendimento elevado, né? Você tem uma estrutura, né? Você tem todos os equipamentos que precisam, né? Na casa de uma pessoa não vai ter um lavatório para fazer uma tintura. Né? Então acho que essa que é a grande questão aqui. O seu coworking aqui na capital paulista está localizado onde? Está no centro de São Paulo, ele fica na Avenida São Luís, no edifício Itália, Avenida São Luís 72. No edifício Itália, então a pessoa vai fazer um passeio ali e já aproveita, passa ali no coworking e faz A gente tem uma loja da Mulher do Padre, que é, né, ela é entrada pela loja, e tem o coworking de beleza em si. Ah, que legal. Para o cliente final, Chico, o Chico hoje está aqui no Papo Profissão para explicar para a gente sobre o trabalho de coworking, que é um espaço de compartilhamento, e eu queria saber, para o cliente final, no caso da sua área que você trabalha, de beleza, qual o benefício? Quais os benefícios? O coworker, na verdade, em geral, ele vai conseguir praticar melhores valores de mercado, né? Porque ele tem um custo geral menor, né? Então, na questão da beleza, além dessa questão de você ter o cliente final vai poder ter um valor mais justo, né? Ou mesmo se ele esteja pagando o valor, esse valor vai direto para o profissional, né? Para o artista. E uma das grandes vantagens, na verdade, é que a questão do coworking, quem trabalha o coworking, ele é livre. Um salão de beleza, a grande maioria, normalmente eles impõem o uso de produtos, porque eles têm esquemas com marcas, né? Então, não é toda pessoa que se adequa a qualquer produto. Então, no coworking, né? O coworking ele tem a liberdade de escolher o melhor produto para aquela pessoa. No caso da beleza, os produtos são as coisas, né, mais importantes, os tratamentos de cabelo, as tinturas, né? Então isso é uma grande vantagem também para o cliente final, que ele vai estar tendo um atendimento personalizado, né? E o profissional vai ter uma autonomia profissional de fazer realmente o que ele quer ali, o trabalho dele com a melhor maneira. A profissão hoje fala sobre coworking, espaços de compartilhamento de trabalho. Eu estou aqui com o Chico Ekman, que é um sobrenome sueco, é isso? O Chico ele, vai explicar para a gente como é que você resolveu empreender nessa área, contar um pouco da sua história como profissional. Você passou pela arquitetura e como é que surgiu esta ideia, se você já tem afinidade com o arquiteto, sim, né? Porque ele gosta de ter esse olhar de espaços. A arquitetura te ajudou a empreender na área do coworking? Eu, na verdade, já fiz muita coisa na vida, né? Hoje eu falo que eu trabalho com estética cognitiva, eu desenvolvo atmosferas híbridas, né? Então, na arquitetura, eu sempre empreendi, porque eu me formei em 2000 no Mackenzie, 2000 a 2010 eu fiz mais de 80 obras de arquitetura. Eu era um louco, tinha 3 a 8 obras simultaneamente. Teve época que eu tinha mais de 100 homens trabalhando para mim, pedreiro, marceneiro, eletricista. Então, essa coisa do empreendedorismo, eu peguei muito nesse meu caminho profissional que eu fiz. Paralelamente a isso, em 2000 também, a gente criou o primeiro coletivo audiovisual do Brasil, que é a Embolex, né? Então, eu tenho um trabalho de vídeo e artístico paralelamente a isso. Isso foi em 2000? Em 2000. Em 2010... aconteceu uma coisa que a tecnologia permitiu, o videomapping, que é a projeção em superfícies, né, diversas. E aí eu larguei a arquitetura e entrei de cabeça no mundo artístico, né? E a arte e a cultura cada vez mais fica difícil de sustentar, né, a gente nesse país cada vez mais. Então depois de um tempo eu resolvi empreender e a gente quis fazer uma coisa nova, né? A gente resolveu abrir um negócio e a gente queria abrir uma coisa nova. A gente escolheu uma loja que é uma marca muito forte, que é a Mulher do Padre, que existe há mais de 20 anos, e abriu uma franquia dessa marca. E a gente quis no centro, num lugar muito legal, e a gente achou que tinha uma vocação para uma coisa a mais. E a Mulher do Padre existia o Amp Galaxy, que em 2003 foi um lugar inovador. Ele tinha uma loja, restaurante, boate e salão de beleza. Então a gente recriou, era o Hair Label Superstars. A gente recriou o Hair Label Superstars, a gente queria uma coisa totalmente nova.
Então durante o projeto eu perguntei e conversei com muitos maquiadores e profissionais e perguntei quais eram os pontos negativos para o profissional trabalhar no mercado de beleza. E a partir disso a gente surgiu com essa ideia que é inovadora, né, que é disruptiva, e ela abre um caminho totalmente novo, né, uma libertação para essa galera, que é a oportunidade. A profissão de hoje está falando sobre espaços compartilhados, coworking, conversando com o Chico Eckman, que está explicando bastante coisa para a gente. E eu queria saber, então, deste caminho que você passou até estabelecer esse espaço, como é que o empreendedor tem esse olhar? Você fez uma pesquisa para, como você dizia, para saber quais eram as demandas, e aí foi identificada realmente essa demanda de pessoas que precisam trabalhar juntas e que possam pagar um preço mais justo e que possam fazer uma rede de relacionamento. Explica pra gente. A questão é que quando a gente resolveu abrir uma coisa ligada à beleza, à moda, então tem a loja, tem o salão, e quando a gente estudou o sistema de salão, como é que é o mercado do salão, é uma coisa que incomodou muito, porque o mercado em geral, ele explora totalmente o artista, né? O profissional de beleza, para mim, ele é um artista, né? Uhum. Ele é um escultor. Então, o mercado, ele é cruel. O valor que se paga nos salões é um valor que, na mão do profissional, no final, vai chegar a 30%, 40% do que o consumidor final paga ali. Você diz para aquele cabeleireiro, aquele profissional da beleza, que só está prestando o seu trabalho para um dono de um salão, né? Isso. E aí, geralmente, o percentual é o quê? 30%? Varia. O normal seria 50%, mas tem lugar que chega a tirar até 70%, né, do cabeleireiro, e eles, né, não têm vínculos empregatícios, essas coisas. É um mercado muito difícil, né? A gente quis abrir um outro caminho para esse mercado, para essas pessoas, e a gente teve essa felicidade de chegar nessa ideia, né? E agora está uma coisa muito legal, é um movimento que, né, vai favorecer muito e favorece o empreendedorismo também, porque o profissional, para ser um coworker autônomo, ele tem que ter empreendedorismo. Entendi. Como é o trabalho do networking nesses espaços? Acaba favorecendo mais? A pessoa pode se relacionar com outros profissionais? É estimulado isso? A grande vantagem da ideia do coworking inicial era isso, era de compartilhar os espaços, né? A questão da transversalidade, né? De você ter várias atividades ali e você ter um acesso a todas elas no mesmo espaço. Ali no salão a gente vê uma troca assim, espontânea de técnicas e de situações, né, que eles estão todos juntos convivendo no mesmo espaço, né, num ambiente que não é um ambiente de competição, né? Então isso é uma coisa muito favorável ao networking, a tudo. Então às vezes o barbeiro faz uma barba e passa o cabelo pro cabeleireiro. O cabeleireiro vai fazer um penteado, chama o maquiador. Né? Acaba rolando espontaneamente uma rede de relações que é muito favorável. A profissão de hoje fala sobre espaços de compartilhamento de trabalho, os coworkings, conversando com o Chico Eckman, que é um empreendedor da área no espaço de coworking para beleza. O que você diz para o empreendedor, Chico, que quer empreender nesta área? Ele tem que olhar regiões, por exemplo, pegar a capital paulista, onde um determinado espaço tem demanda. Você, por exemplo, pretende abrir outros espaços para que profissionais possam trabalhar em outras áreas da cidade? A questão do coworking, né, eu acho que é uma questão que está em expansão, né? E as áreas das cidades, né, elas realmente têm vocações para provavelmente atividades, né, relacionadas a cada área. A gente abriu esse negócio no centro, porque o centro é geograficamente, né, bem, né, facilita geograficamente todos os acessos, né? E aí a gente vai, lógico que a gente pretende expandir, né? Agora o que a gente quer, a expansão, é que a gente quer que os coworkers, né, surjam, né? Porque a gente criou um negócio que ainda não existia esse profissional. O coworker de beleza, ele não existia, porque ele não tinha essa possibilidade. Então, além do meu espaço de coworking, eu espero que abram vários coworkings por aí, porque eu quero que essas pessoas tenham essa mudança de comportamento para ter uma liberdade maior e uma autonomia. Entendi. O Papo Profissão de hoje fala sobre empreendedorismo, conversando com o Chico Eckman, que vai explicar para a gente
estes espaços de compartilhamento, para quem eles são indicados e existe algum público que não é indicado? Para quem é mais indicado e para quem é menos indicado compartilhar um espaço de trabalho, os coworkers? O coworking, né, na verdade, na questão do compartilhamento, a pessoa tem que ter sociabilidade, né, provavelmente. Mas assim, não necessariamente a pessoa que usa o coworking, ela precisa compartilhar o trabalho. Ela pode ter o seu espaço individualizado, fazer o seu trabalho ali, né, e resolver isso. Então, eu acho que a questão da troca, né, Eu entendo o que você quer dizer, mas, por exemplo, alguns profissionais têm mais afinidade com esse tipo de trabalho. Por exemplo, para um advogado, às vezes a pessoa quer que ele tenha um escritório num local tradicional, porque a pessoa sente mais confiança. Já para por exemplo, uma pessoa da área de beleza, tanto faz se ali num espaço que já é tradicional há 30 anos ou se ela começou uma nova atividade ali, porque é mais eventual. E esta relação com esse profissional também, para alguns, existe uma relação talvez, digamos, de mais confiança, como eu falei, do advogado. Agora, por exemplo, outras áreas nem tanto. Existem públicos profissionais que se adaptam melhor aos coworkings? Eu acho assim que essa é uma tendência que vem quebrar paradigmas, né? O coworking, porque a questão do status, de você ter seu escritório, é lógico que ela influencia no tipo de trabalho que você vai fazer, ou no tipo de cliente que você vai ter. Mas a questão do coworking, ela é muito racional e ela ainda tem uma vantagem que você vai ter um endereço fixo de qualquer maneira. O seu cliente vai estar sempre indo nesse mesmo espaço, vai fazer as reuniões com você num lugar reservado. E, por conveniência, existem redes de coworking que você pode usar qualquer coworking da rede. Então, você pode ir para outro bairro e atender o seu cliente no lugar mais próximo da casa dele. Isso talvez seja uma vantagem maior do que você ter um endereço físico e sólido. Então, é uma coisa que ainda está muito, né, começando e tem muita coisa para acontecer aí nesse mercado. Legal. A profissão de hoje fala sobre empreendedorismo, especialmente sobre os coworkings, espaços de compartilhamento de trabalho, com Chico Eckman, que vai falar para a gente aqui a questão financeira. A pessoa que vai utilizar um espaço desse, como no seu caso de beleza, ela paga uma mensalidade, ela pode pagar por semana, ela ocupa só um espaço, ou se ela quer de repente usar um espaço maior, porque ela vai trabalhar com várias pessoas para um casamento, por exemplo. Existe essa maleabilidade e financeiramente como é que se cobra? No HLS Coworking, a gente criou essa ideia, realmente é isso, é totalmente livre. Se o profissional quiser lá usar 1 hora, ele pode usar 1 hora, ele pode usar o tempo que ele quiser. Se ele quiser alugar uma semana, a gente cobra por hora. O profissional vai lá, leva o cliente, eu não quero saber o quanto ele cobra do cliente dele, ele vai receber do cliente dele e ele vai acertar com a gente depois, ou diariamente ou semanalmente. E assim, a gente tem pacotes de horas que quanto mais horas a pessoa contratar, no final vai sair 1 hora mais barata do que a hora individual, né? Lógico, porque ela falar, só quero 1 hora nessa semana, é diferente dela falar, quero 20 horas nessa semana, aí você consegue... Sim, existem muitos espaços deles que eles forçam as pessoas a obrigação de contratações de tempo, de maior, mas a gente não tem nada disso, a gente tem que ir lá ficar 1 hora, são horas cheias, né? Não dá para ficar meia hora nem 1h30, então seriam pacotes de horas, 2 horas, 3 horas. Entendi. Totalmente livre. Legal. A profissão fala sobre coworking, espaços de compartilhamento de trabalho, e conversando com o Chico Eckman para explicar para a gente como escolher um bom coworking. Existem sites que reúnem vários e a pessoa tem que ir lá visitar antes, conhecer. Qual é a dica que você dá para um profissional que quer trabalhar compartilhadamente, mas ele quer um local seguro, um local que tenha... que lhe ofereça segurança para ele e para os seus clientes? Hoje, em São Paulo, parece que existem mais de 400 espaços de coworking, né? Então, a questão é a pessoa, se ela quiser usar um espaço desse, ela pesquisar bastante todas as vantagens. Existem muitas possibilidades aí no mercado. E segmentado por área de trabalho, por exemplo, de beleza ou de arquitetura, enfim? Existe um pessoal do Coworking Hub que conversou com a gente, muito legal, e eles vêm fazendo, eles têm uma rede enorme de coworkings de todo tipo, tem de escritórios, tem de
de consultórios, tem de várias coisas. E aí eles falavam que eles tinham visto que o coworking de beleza, a atividade de beleza era uma coisa que tinha uma grande vocação para ter coworking, e não existia. Aí esse ano eles viram, eles acharam a gente e ficaram super felizes porque a gente criou esse coworking, era uma coisa que era uma demanda que eles achavam que realmente era necessária, mas não existia, e a gente chegou nesse momento aí com essa... Agora, Chico, como é que a pessoa perde um pouco o medo, vamos dizer? Porque tudo que é novidade, a pessoa fala assim, mas será que dá certo, né? Dá para experimentar? Vou lá, faço 1 hora, como no seu caso da área de beleza. A pessoa pode experimentar, por exemplo. Eu vou lá, pago 1 hora, não tem o compromisso de fechar um contrato longo de 6 meses, né? Ela pode pagar só 1 hora, usar, gostei, meu cliente também gostou, meu cliente final, né? A pessoa que eu fui lá cortar o cabelo, fazer a beleza. Aí a pessoa perde um pouco do medo de experimentar este campo novo, né? Que é o espaço compartilhado. Justamente a gente tem lá uma promoção eterna que é a cortesia, para todo profissional que for lá, a primeira hora dele vai ser grátis. Então, quem quiser passar pela experiência de atender no HLS Coworking, o profissional vai lá, se cadastra, não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma obrigação, ele pratica 1 hora grátis, leva o cliente lá e ele vai se apaixonar e vai querer voltar lá. Então, a gente tem isso. É engraçado que todos os profissionais que foram lá no final acabaram fazendo questão de pagar essa primeira hora, sabe? Entendi. E voltaram, então todos ficaram, né? É uma coisa que realmente tá sendo muito legal. E hoje, provavelmente, as pessoas usam a internet para fazer um trabalho de divulgação até diferenciado. Olha, estou trabalhando aqui no meu salão, mas eu atendo também você particularmente no coworking, tal lugar, é só agendar com a gente, né? Tem todas essas possibilidades que a tecnologia traz, né? A grande, né, o momento que a gente está, ele favorece, essas coisas elas estão acontecendo juntos porque é uma sintonia, assim. A questão das redes sociais, das mídias sociais é uma coisa incrível, porque hoje você consegue ter uma expansão de marketing e de visibilidade infinita e a partir do seu celular ou a partir de uma coisa própria. Antes era impossível um artista, uma pessoa independente, por causa dos custos. Agora você tem essa coisa maravilhosa, né, que é o Instagram, o Facebook, o YouTube, e todos eles usam isso muito a favor, né? Todos eles usam suas redes sociais para postar os seus trabalhos. A gente tem Facebook, tem Instagram, e a gente posta o trabalho de todo mundo que trabalha lá, e a gente tem um canal do YouTube, e a gente ainda tem lá um estúdio, né, para filmagem, que é um estúdio. É isso que eu queria saber. Você tem o coworking ali de beleza, quantos metros quadrados? O coworking tem aproximadamente uns 80 metros quadrados. E ali geralmente trabalham quantos profissionais, assim, podem trabalhar juntos? Eu tenho ali, são 6 estações de trabalho e uma estação de barbeiro, né, que é específica. As outras estações também dá para usar barbeiro, mas na verdade são 7 estações de trabalho. Então dá para trabalhar 7 profissionais simultaneamente, né? E aí essa variação... E aí ao lado desse espaço você tem como que é? Um estúdio para que você faça a divulgação? Como é que funciona? A gente tem a loja da Mulher do Padre, a gente tem um estúdio de gravação, que é um estúdio, uma produtora de filmes para o nosso canal do YouTube. Como chama o canal? Chama HLS Coworking. HLS Coworking. E aí, esse estúdio, ele divulga principalmente o quê? O que acontece no espaço Coworking. A gente faz vídeos, assim, para os nossos superstars, né, que são os nossos. Então, a gente acaba criando mídias e vídeos, né, deles trabalhando para divulgação. E a gente também faz... Outro dia foi lá fazer teve uma filmagem lá no centro com a Alessandra Negrini, a produtora... O2, e aí eles usaram o HLS como base para filmar, a maquiagem, então uma coisa super legal. Agora então, está caindo a ficha, porque você faz um trabalho compartilhado mesmo de profissionais que compartilham o mesmo espaço, mas é um diferencial muito interessante, porque se você é um profissional cabeleireiro, trabalha num salão convencional, você não vai ter esta possibilidade, por exemplo, de ter o seu trabalho sendo gravado e já divulgado nas mídias sociais, que é o que o seu espaço oferece. Mas quem utiliza a sua estação de trabalho, já está no pacote a divulgação das mídias sociais através do estúdio? Sim, então, a grande Ou tem que contratar a parte? Não, a ideia é isso. Uma produção de um vídeo específico vai ter um custo, mas um custo muito baixo,
né? Se quiser alguém fazer um vídeo específico, mas a gente está sempre fazendo vídeos e postagens espontâneas de todos os trabalhos que estão ali. É uma coisa que a gente oferece, entendi. que faz parte, a nossa divulgação e para a nossa divulgação, porque a questão da imagem e a beleza estão super ligados, né? E se o profissional da beleza ali, ele quer, por exemplo, falar de um corte diferente, ele pode gravar um vídeo ali na hora e já publicar? A gente está agora criando subcanais dentro do nosso canal, que vão ser os canais de dicas, né? Os canais de técnicas, né? Agora a gente está com os vídeos lá que são mais de beleza, assim, bem né, conceituais. Para apresentador como eu, assim, que tem um cabelo que não para nunca, você dá um jeito também? A gente pode Vai lá Beleza? que você vai ter uma cortesia. Uma cortesia. De tudo, vou te dar Tá gravado, hein? Eu vou lá no Pode. HLS pra gente fazer um trabalho lá, mostrar um pouco que eu achei muito interessante. Um espaço compartilhado que você pode cortar o cabelo, tratar da sua beleza e ao mesmo tempo fazer a divulgação nas redes sociais, porque vocês têm um estúdio e tem a Mulher do Padre que é uma marca de roupa, né? Uma marca de roupa que existe há mais de 20 anos. Ela é uma roupa super legal, super conceitual. Então tá tudo ligado ao universo da beleza, né? E da moda e de você se sentir bem, né? Mulher do Padre, roupas femininas. Não, é universal, né? Mulher do Padre oferece roupas para mulheres e para homens, viu, gente? Corrigindo. E aí você vai lá e escolhe a sua vestimenta, passa no salão já marcado com o horário do espaço coworking, já faz um trabalho de divulgação, no caso do profissional da beleza que pode divulgar, e se eu sou um cliente, uma cliente que quer também, de repente, comprar na Mulher do Padre, fazer o cabelo e fazer um vídeo para mim, você oferece esse trabalho também, não? A gente oferece, a gente dá, todos os clientes do salão tem 10% de desconto na loja, é uma coisa que a gente faz assim, automática, né? E a gente cada vez mais busca essa sinergia entre os nossos espaços. Legal. Agora, conversando aqui com o Chico Ekman, ele clareou bastante para a gente essa questão do espaço compartilhado, porque não é apenas você chamar profissionais que têm afinidade para trabalhar juntos, é oferecer essa oportunidade, mas de repente poder oferecer um mix de atividades ali, como a divulgação social e outras lojas afins, para que você tenha essa transversalidade, que é o nome que o Chico deu aqui pra gente. Isso pode ser utilizado em outros setores, né, Chico? Você já teve uns devaneios assim, vou dizer, outros espaços além da beleza, ou você foca nessa área da beleza? Na verdade a gente está nesse momento nessa área, né? Mas aí a gente pode descobrir vários caminhos aí, né? E existem espaços coworkings em shoppings, por exemplo, ou geralmente são separados? Eu não sei, na verdade, eu acho que deve existir, né? Mas, essa é uma ideia que vem de fora também. Você já tem alguma experiência internacional que você teve a ideia? Ou você buscou implantar aqui de acordo com as nossas características? Na Europa, parece que existem, as pessoas alugam as cadeiras, né? Então, não é exatamente um salão especificamente, é um salão que tem lá uma cadeira, não é especificamente um coworking de beleza, né? Aqui também as pessoas às vezes alugam cadeira ou comissionam cadeiras, né? Então, é um modelo que a gente criou sem nenhuma referência, porque não existia antes, né? Então, é uma coisa que quando eu estava fazendo o projeto de arquitetura, e conversando com os diversos profissionais da área, anotando esses pontos que eles achavam negativos, a gente chegou nessa outra solução, né? Vamos alugar esse espelho, né? Então é uma ideia que realmente surgiu ali de um momento que a gente estava. Entendi. Bom, o Papo Profissão está chegando ao fim, mas eu quero, antes de mais nada, falar com o Chico aqui um pouquinho sobre o trabalho dele da arquitetura. E se você está gostando dessa conversa e quer falar sobre arquitetura também, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Twitter, @pprofissão, ou Facebook, facebook.com/papoprofissão, e no Snap, Papo Profissão, ok? Entra nas nossas redes sociais. Hoje a gente transmitindo ao vivo também pela AltV, lá no Facebook, altv.com.br, ou então AltV lá no facebook.com/AltV. Você acompanha a gente ao vivo e o público também do Chico que está nos acompanhando. Mas vamos falar um pouquinho, para encerrar o programa, de arquitetura. Como é que foi a sua trajetória pela arquitetura? Você participou de mais de 80 prédios, é isso? Na sua atividade?
Eu me formei em 2000 no Mackenzie, já me formei, já abri escritório, já comecei a fazer obra. De 2000 a 2010 eu fiz 80 obras, né, e eu classifico como residenciais e não residenciais, então são casas, escritórios, apartamentos, restaurante. Então eu fiz muita coisa nessa área. E assim, é uma coisa legal falar isso, porque essa ideia do coworking de beleza, depois de toda essa experiência que eu tive em arquitetura, eu fiz mais de 80 obras e todas praticadas de uma maneira meio para uma elite, né, uma coisa muito particular. E essa coisa do coworking de beleza que saiu do projeto, que é uma coisa sociopolítica econômica muito maior, me deixa muito feliz, porque a arquitetura, eu acredito que ela tem uma responsabilidade muito maior, né, do que resolver, né, pequenos problemas, espaços. Então, existe uma questão social que não é muito praticada na arquitetura, né? A arquitetura, normalmente, ela está tendenciando pela especulação, né? Que é o oposto do que deveria ser feito, né? Ou seja, quem tem, paga, faz o que quer individualmente, e a questão social, um olhar mais macro, fica a desejar. É um pouco disso que você está falando. Exatamente, né? Porque qualquer projeto não é que vai ter uma possibilidade, né, de atender uma área social, mas existe uma responsabilidade aí da vivência, né, da questão do mundo mesmo. Acho que é de criar espaços e coisas, né, lugares para as pessoas viverem melhor. E os espaços de compartilhamento que o Chico Ekman, que é arquiteto e também empreendedor, está criando, no caso na capital paulista, tem atendido essa questão social também e ajudando muita gente a trabalhar melhor com transversalidade, eu gostei dessa palavra. E eu agradeço bastante o Chico, que esteve aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Está convidado para voltar. E a gente quer ir lá também na HLS para mostrar um pouco na prática, com as imagens, para que você que é empreendedor e que quer usar esses espaços de compartilhamento possa desfrutar desta novidade, né? Fico com as suas palavras finais aí, Chico. A gente tem um site hlscoworking.com.br, o canal do YouTube é o HLS Coworking, e tem Facebook, HLS Coworking, Hair Label Superstars, e tem o Instagram. Então, qualquer pessoa que quiser lá conhecer o coworking ou trabalhar lá e experimentar pode ir. E as pessoas que quiserem cuidar da sua beleza, elas também podem aparecer lá. Não necessariamente ela precisa ter um profissional, porque lá sempre tem alguém cortando, alguém legal, né? Então é uma coisa que vai funcionar muito bem, assim. E este apresentador vai lá na HLS para ver se dá uma melhorada e depois vocês compartilhem na rede social se melhorou ou não, se a culpa é minha ou da HLS, da gente não ter esta apresentabilidade que você desejaria. Mas esse programa é um programa de gente bonita, como eu digo, elegante, sincera e, no caso do Chico, inteligente. Obrigado, Chico, pela sua participação. Obrigado. Até a próxima.